Olá, você já viu a situação em que um réu ele está diante de um juiz, o juiz está ali decretando a sua sentença, sentença é pesada, os crimes são pesados, crimes hediondos, e o réu sai dali, daquele julgamento, como se nada tivesse acontecido, parece que ele não sente o peso da penalidade, e muitas vezes pior que isso, não sente a culpa, né? A gente vê relatos aí de psicopatas que cometem crimes hediondos e contam aquilo ali com toda tranquilidade, parece que aquilo não foi nada. Ou às vezes eles dizem que não, não fui eu, não estava lá, apesar de todas as evidências, enfim, tem várias situações, é, parece até inacreditáveis, né? Dessa falta é, de sensibilidade em relação ao problema. O ser humano, no sentido espiritual, ele tem essa mesma condição de não se enquadrar como um réu diante de um juiz, no caso aqui, o juiz que é Deus. E particularmente alguns grupos, eles têm mais facilidade para ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. O Evangelho, ele é honesto, ele nos ajuda, e na verdade ele é a ferramenta, o instrumento de Deus para nos levar no caminho correto, e para isso ele nos dá o diagnóstico correto, nos mostra como está a nossa situação. A gente viu aqui ah, na carta de Paulo aos Romanos que Deus ele mostra a sua indignação em relação aos homens. Os homens, afinal, eles trocaram a verdade pela mentira, trocaram a adoração verdadeira pela adoração falsa. E por conta disso, por conta dessa rejeição a Deus, pela recusa em adorar o Deus verdadeiro, pela recusa em aderir à verdade, em crer na verdade que Deus revelou, por isso esses homens eles se tornam portadores de toda uma série de maus comportamentos, de comportamentos errados, de coisas ruins, inclusive uns contra os outros e etc. Mas há aqueles que acham que não estão enquadrados nisso, acham que não fazem parte desse grupo, não estão em situação ruim diante de Deus, não são réus. E, particularmente, Paulo, não exclusivamente, na minha opinião, mas particularmente o povo judeu, ele vai inclusive ser específico sobre isso logo adiante, tinha essa facilidade para se isentar da situação por uma série de motivos. Eles tinham essa forma de pensamento que os isentava e que os colocava à parte, como alguém que não precisava do Evangelho de forma como realmente o Evangelho é necessário. É sobre isso que nós vamos tratar hoje, ao dar continuidade aqui na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler, então, dar continuidade aqui, começando o capítulo 2, nós vamos ler inicialmente os versículos 1 a 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade.
Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, essa condição de um réu que está enganando a si mesmo, um réu que não se vê como réu, um réu que está numa atitude totalmente insensível em relação ao seu problema, eu penso que é uma ideia que realmente está sendo trazida aqui. E nesta passagem nós vemos aqui um réu que age como se fosse um juiz. O juiz aqui no caso é Deus. Deus aqui é apresentado claramente como o juiz, aquele que julga corretamente, aquele que vê dentro do coração. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e ele tem o padrão correto de justiça. Ele é aquela balança que você pode colocar os pesos ali e tá tudo 100% alinhado, não tem nada que falhe. O caráter de Deus é um caráter perfeito, a justiça de Deus é uma justiça perfeita. E o que Paulo está dizendo aqui é que tem pessoas que elas se colocam numa posição como se fossem Deus. Elas se colocam numa posição de superioridade, como se elas fossem realmente isentas de pecado, como se elas tivessem a capacidade de avaliar, inclusive, as motivações, o coração das pessoas. Tem gente que até dá prognósticos, né? Ah, eu sei que você está fazendo isso, que vai acontecer tal coisa. Então, tem toda uma série de comportamentos aqui que estão ligados a isso, que é apontar o dedo, é olhar para o outro e jamais olhar para si mesmos. E Paulo está dizendo, essas pessoas estão enganadas porque elas não percebem que elas fazem as mesmas coisas das quais elas estão acusando os outros, elas fazem essas mesmas coisas e que não vão escapar do juiz. Elas estão na condição de réu igual aos outros. Veja, a gente não está aqui, Paulo não está falando aqui de outros tipos de julgamento que são prescritos e que são aconselhados na Escritura. Há situações em que os fatos precisam ser julgados, há situações precisam ser julgadas, as pessoas muitas vezes têm que passar por algum tipo de avaliação em seus comportamentos. Isso não significa que ninguém pode fazer uma repreensão ao outro. Isso tem o seu lugar na Escritura. Aqui o que Paulo está sendo bastante específico são pessoas que, pela sua mentalidade, elas acham que estão fora da jurisdição de Deus, elas se colocam elas mesmas como juízes dos outros e com isso elas se isentam como se elas não tivessem ali na condição de réu. É isso que ele está falando aqui em primeiro lugar. Essa justiça, meio que uma justiça comparativa, ela traz um conforto muitas vezes para as pessoas. Afinal, elas olham para os outros, elas olham em volta e veem pessoas que são, na sua opinião, piores que elas. E ao fazerem isso, elas se sentem bem. Elas dizem, não, mas eu não estou naquela situação, eu não faço isso, eu não faço aquilo. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, eu nunca roubei, eu nunca matei, né? E por isso elas não entendem a ideia de pessoas que podem roubar, matar, mas admitirem as suas culpas. Mas isso, na verdade, não as coloca numa situação boa. Essa não é uma condição boa, é uma condição enganosa. E agir como se fosse um juiz só piora a situação, na verdade. Dando continuidade aqui ao nosso texto, nós vamos ler aqui os versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Romanos. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado,
você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Bom, se esse grupo de pessoas se parece com um réu que age como um juiz, também parece com um réu que despreza a clemência do juiz. Muitas vezes os juízes são clementes, eles, apesar do merecimento, muitas vezes, de determinadas penas, eles levam em consideração alguns fatores atenuantes, eles levam em consideração certas coisas e são capazes de clemência. É claro que hoje em dia a justiça ela tem muito mais burocracia, tem toda uma complexidade da nossa época, né? Mas se você pensar lá no primeiro século, você podia encontrar pessoas que eram completamente absolvidas ali, né? A gente lembra do caso clássico ali do imperador, né? Que colocava o seu polegar para cima ou para baixo ali, decidindo o que fazer nas arenas ali do Império Romano. Bastava um gesto para que a pessoa morresse ou continuasse viva. O que muitas pessoas fazem aqui, Paulo está relatando isso, é desprezar a clemência de um juiz que se coloca como alguém misericordioso. Ele mostra a Deus aqui como esse juiz tolerante. Não é que Deus seja tolerante em relação ao pecado, Deus seja flexível, ele não leva em consideração simplesmente porque ele não considera pecado. Deus considera o pecado como pecado, ele considera todas as coisas ruins como ruins, mas ele é tolerante, ele é paciente, ele não pune imediatamente, ele muitas vezes dá tempo à pessoa. A pessoa muitas vezes tem uma vida inteira para pensar sobre os seus erros, sobre a sua realidade espiritual, sobre a situação em que ela se encontra diante de Deus. E Paulo fala uma coisa muito bonita, que é muito importante na teologia, é que Deus conduz ao arrependimento. Faz parte da bondade de Deus por saber que o homem não tem em si mesmo essa capacidade de se arrepender, ele não tem em si mesmo esse senso que o leva a dizer, não, estou errado, eu tenho essa culpa e eu não quero ser assim, eu admito tudo isso e quero uma mudança de fato. E Deus sabe que o homem ele é incapaz em si de fazer isso, mas Deus o conduz, e Deus o conduz porque ele é bom, ele faz isso pela sua bondade, ele leva o homem a isso. E como é que Deus faz isso? Informando o homem. Como é que Deus fez isso? Proporcionando o meio pelo qual o homem vai encontrar o perdão, vai encontrar a graça, vai encontrar a misericórdia, olhando para a sua obra, a obra que Jesus Cristo efetuou na cruz. E o homem, ao contemplar aquilo que Deus fez por ele, ele pode e deve, nesse conjunto de coisas, se arrepender, crer e, de fato, assim poder ganhar o perdão de Deus, poder ter paz com Deus e todos os benefícios da salvação. Mas o fato aqui é que Paulo fala que a dureza de coração faz com que o homem rejeite essa bondade de Deus. Ele rejeite e não considera essa tolerância, essa bondade de Deus. Paulo usa uma palavra muito interessante aqui, é uma palavra que no seu original, ela é a mesma que deu, na sua raiz, deu origem à palavra que nós temos no português para aquele endurecimento das artérias, arterioesclerose. Paulo usa a mesma raiz aqui
para falar sobre essa dureza do coração. Não é o coração físico, aqui é o ser humano retratado na sua dureza, na sua casca, na sua impermeabilidade à ação de Deus, essa estrutura de defesa, de autodefesa, essa zona falsa de conforto que o homem cria e que o isenta da condição de réu, e com isso ele rejeita a bondade de Deus, ele rejeita a necessidade de arrependimento. Me arrepender do quê? Né? Não tenho nada para me arrepender. Afinal, esse é até um discurso que a gente ouve muito por aí, né? Não tenho do que me arrepender, né? Na verdade, a gente tem muito do que se arrepender. E Deus é que nos convence disso, Deus é que nos mostra isso, e Ele faz isso pela sua bondade. Agora, a bondade de Deus, ela não exclui o fato de que ele não aceita essa condição permanentemente. Haverá um dia de juízo. Tem um tempo marcado para que esse juízo aconteça, e o que Paulo está dizendo aqui é que esse desprezo é a gota d'água, né? Essa rejeição àquilo que Deus está oferecendo. E a bondade de Deus não exclui de modo nenhum, não exclui a sua ira. Tem gente que pensa que porque Deus é bom, Deus não se ira. Deus se ira, claro que ele se ira pelas coisas corretas, como a gente já viu, e a questão aqui é que, apesar, isso é o fato bom, a gente precisa notar isso nessa passagem. Apesar de toda a arrogância do ser humano em achar que não precisa da bondade de Deus, não precisa da sua benevolência, não precisa da sua tolerância, não precisa desse arrependimento, apesar disso, ainda assim Deus age no coração. Você pode crer que Deus ele vai agir no coração daquele que ele quer alcançar. Quando ele mira num coração, ele vai levá-lo a esse arrependimento, por mais duro que seja esse coração. Dando continuidade aqui, os versículos 6 a 11 dizem o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Pois é, aqui a gente vê esse réu que se coloca como juiz, esse réu que despreza a benevolência, a complacência do juiz. Às vezes ele se comporta como se não houvesse juiz, como se o juiz não existisse, como se não houvesse nenhum juízo. E ele traça aqui dois modos de vida. Paulo, ele traça dois modos de vida aqui para exemplificar essa situação. Ele coloca em primeiro lugar aqueles que têm a vida centrada em Deus, centrada nas coisas que são eternas, nas coisas que vão durar por toda a eternidade. Ele fala que essas pessoas, elas buscam o que é eterno, elas buscam essa honra, essa glória, essa imortalidade. Não é porque elas estão buscando isso, aqui é bom a gente esclarecer, Paulo não está falando aqui de uma vida por obras, de uma vida que as pessoas, pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua inteligência, etc., elas vão subindo os degrauzinhos
e vão construindo a sua condição espiritual excelente lá no futuro. Não, ele está falando de pessoas que, porque buscam a Deus, elas miram nessas coisas eternas e por conta disso, elas também têm um comportamento, elas têm uma vida ah, que mostra essa busca, uma vida que condiz com seus alvos, condiz com seu propósito de vida. E ele diz que essas pessoas, elas serão recompensadas de acordo com isso. Mas ele traça aqui também aqui um paralelo com as pessoas que não agem assim, evidentemente. Ele coloca os dois casos aqui. Ele coloca as pessoas que não buscam a Deus. São vidas que não são centradas em Deus. São vidas centradas em si mesmas. A pessoa está centrada em si. Ela está olhando tanto para ela que ela, na verdade, ela não enxerga em volta. Ela não está enxergando o juiz, ela não está enxergando nada, ela está enxergando ela mesma. E por isso ela age de forma egoísta, egocêntrica. Ela busca as coisas que atendem aos seus interesses. É isso que Paulo chama de injustiça. É o inverso daquilo que é justo. É o inverso daquilo que é correto. E por isso elas agem, elas têm as atitudes que têm. E veja, Paulo diz: Deus dará a cada um aquilo que é justo conforme o seu procedimento, sem privilégios. Ele vai dar de acordo com aquilo que cada um realmente deve ter. Não se trata aqui de recompensar obras. Aquilo que é comprovado pelo procedimento, na verdade, aquilo que já existe dentro da pessoa. A pessoa que se colocou ali como um réu, a pessoa que admitiu as coisas que tinha que admitir diante desse juiz que é Deus, a pessoa que buscou as coisas que devem ser buscadas, ela vai demonstrar isso durante a sua vida. Não de forma perfeita, ninguém aqui nesse mundo vai alcançar a perfeição. Paulo não está falando disso, ele está falando de uma busca, ele está falando de prioridades de vida, ele está falando daquilo que marca a vida da pessoa, aquilo que é a sua característica, aquilo que mostra quem ela verdadeiramente é, por quê e por que ela age assim, porque ela tem um propósito voltado ou para si ou para Deus. E Deus, que enxerga tudo, que sabe tudo e que é um juiz reto e justo, ele vai dar aquilo que é para cada um. Ele não vai inverter as coisas, ele não vai ser chantageado, ele não vai ser convencido porque a pessoa foi religiosa, porque a pessoa fez lá na sua contabilidade, ela acha que saiu, se saiu bem, etc. Mas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, estipulou e vai realmente executar. Ele fala aqui da prioridade dos judeus. Não é uma prioridade no sentido de isenção. Não, estão fora disso. Eu como Deus, como juiz, não vou levar em conta os pecados deles. Não se trata disso. Está falando que existe, inclusive, assim como eles tiveram prioridade para receber determinados privilégios, eles também têm essa prioridade quando se trata do acerto de contas. Vocês aqui vêm aqui em primeiro lugar porque justamente eles receberam essa responsabilidade. O povo judeu tem a responsabilidade de olhar para o passado, olhar para o Antigo Testamento, não olhar para tradições, todas essas coisas que foram inventadas ao longo dos tempos, mas olhar para aquilo que Deus efetivamente deu para eles, olhar para o Deus que falou com eles e, baseados nisso, eles não se colocarem como pessoas fora do alcance de Deus, da sua jurisdição, mas se colocarem como os outros seres humanos, necessitados de arrependimento, necessitados de salvação, que Deus vai exercer a sua justiça de forma plena. Não adianta o ser humano, por conta das suas tradições, se colocar dessa forma. A religiosidade vazia,
a religiosidade nas suas muitas formas, até algumas filosofias, elas têm levado as pessoas a ignorar o juízo de Deus, ignorar que Deus julga, julga corretamente, ignorar que há um juízo, ignorar que vai haver um acerto de contas. Isso está absolutamente certo. Outras questões que têm surgido aí e que têm afastado as pessoas da verdade é que existem muitas alternativas, existem muitas outras realidades, muitas outras verdades, e isso tem confundido as pessoas. A palavra de Deus, ela é muito clara, só existem dois destinos para os homens, e esses dois destinos eles se definem a partir da referência de Deus. Ou vamos estar com Deus eternamente, vamos estar na sua presença, vamos estar junto a Ele, com todos os benefícios que isso traz em termos de perfeição, de felicidade, de paz absoluta na presença de Deus, ou vamos estar eternamente longe de Deus, não como as pessoas vivem hoje aqui longe de Deus, mas ainda desfrutam de toda essa. Ainda tem tantos benefícios aqui nesse mundo, né? Tem um planeta ainda com algumas coisas boas para se desfrutar, mas numa eternidade absolutamente em trevas, em absoluto sofrimento, debaixo da punição que procede da ira de Deus. Esses dois destinos eles são claramente delineados na palavra de Deus e, infelizmente, a religiosidade alternativa, digamos assim, ela tem oferecido coisas que o homem não tem nenhuma segurança, não deveria se apoiar nelas. O fato é que nós vemos aqui um réu que se coloca como juiz, um réu que ignora, despreza a benevolência, a complacência do juiz, e um réu que até mesmo nega a existência do juiz e do seu juízo. Réus conscientes a respeito de si mesmos. É isso que o Evangelho espera do ser humano. É isso que o Evangelho aponta para o ser humano. Não é um dedo de outro ser humano apontando para o ser humano, é o dedo de Deus mostrando aquilo que realmente está errado. Deve-se, nesse caso, olhando para esses textos que nós vimos hoje aqui, deve-se abandonar a comparação, essa comparação horizontal, essa isenção que muitas vezes coloca as pessoas no papel de Deus, em que elas se acham acima do bem e do mal, se acham sem pecado, ou cujos pecados, na verdade, não têm grande importância. Isso é perigoso, isso é fatal, isso é mortal. Isso deve ser abandonado. Assim como deve ser abandonado o desprezo pela benevolência de Deus, o desprezo pela clemência de Deus, o desprezo pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. E como é que se abandona isso? Se arrependendo. Verifique se Deus não está falando ao teu coração, dizendo arrependa-se. Arrependa-se, você não está em boa condição. Olhe para a bondade de Deus. Olhe como Ele é tolerante, paciente, como Ele aponta para você, não como alguém que simplesmente quer ser um carrasco na tua vida, mas alguém que está te apontando o caminho do perdão, o caminho da misericórdia, o caminho da salvação por meio do Evangelho. Finalmente, é necessário abandonar a vida centrada em si mesmo, uma vida que busca as coisas para si, as buscas egocêntricas, as buscas do benefício próprio, do interesse próprio. Isso tem que ser abandonado e temos que perseguir aquilo que é eterno, mas a gente só vai perseguir aquilo que é eterno se conhecer o que é eterno, conhecer o Evangelho que está exposto na pessoa de Jesus Cristo e que está definido na obra de Jesus Cristo.
Na próxima semana, nós vamos ver um pouco mais dessa extensão. Paulo vai ser um pouco mais específico aqui quanto a essas pessoas. Ele vai falar um pouco mais especificamente do povo judeu aqui. Obviamente, a aplicação não é exclusiva, mas a gente vai entender um pouco mais do que ele estava pensando aqui em termos dessa religiosidade. Então, que até lá a gente medite nessas passagens de hoje. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.